Bom, a gente continua falando de política, mas agora, daqui especificamente do Distrito Federal, chegamos ao terceiro dia de sabatinas com os candidatos ao governo do DF. O convidado de hoje é Ibanez Rocha, atual governador e que disputa a reeleição pelo MDB. Aqui comigo no estúdio também está a nossa colunista Isadora Teixeira. Já desejo uma ótima tarde aos dois. Candidato, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço a vocês todos. Vamos lá então. Candidato, o senhor tem 30 minutos no total para responder as perguntas e divulgar as propostas. O senhor tem 1,5 minutos a partir de agora para se apresentar ao nosso público. O cronômetro já está na tela. Bom, em primeiro lugar, é um prazer muito grande estar com vocês aqui no Portal Metrópolis, na Rádio Metrópolis do Distrito Federal. Vocês que se tornaram um dos maiores meios de comunicação desse país e que têm feito uma cobertura maravilhosa dessas eleições. Nós temos feito um belíssimo trabalho que vem sendo acompanhado por todos os repórteres do Metrópolis ao longo desse período. Conseguimos trazer para Brasília novamente esperança, desenvolvimento, infraestrutura, tratamento das pessoas com muito carinho, principalmente na área social. E agora nos colocamos como candidato aqui no Distrito Federal para uma reeleição. Passamos um período de muita dificuldade, que foi o período da pandemia, que trouxe muita desesperança para as pessoas, mas mesmo assim conseguimos imprimir uma política de realizações aqui no Distrito Federal. Isso tudo tem nos qualificado a vencer as eleições, tem nos colocado numa posição, graças a Deus, bastante vantajosa em relação aos demais adversários, mas tudo isso feito com muita humildade, com muito trabalho. A gente segue nas ruas todos os dias, com muito carinho da população, e nós estamos aí dispostos a esse embate, dispostos a conseguir vencer as eleições aqui no Distrito Federal para continuar essa proposta, que é uma proposta de trabalho pela cidade. Então eu estou muito feliz na campanha, tenho feito uma campanha bastante propositiva, sem ataques aos adversários, feito uma coisa que realmente tem levado a cidade a pensar realmente na grande política no Distrito Federal. Isso faz com que a gente chegue nesse momento, faltando aí 10 dias para as eleições, numa posição que nos conforta, porque é uma política feita olhando no olhar do eleitor do Distrito Federal, acreditando nas melhores políticas públicas para a nossa cidade, com grandes projetos de desenvolvimento para o Distrito Federal, pensando realmente no crescimento da nossa cidade, pensando naquilo que é de melhor para a população do Distrito Federal. É uma coisa que me deixa muito feliz, porque sou nascido aqui no Distrito Federal, sou filho de pais piauienses, morei um período no interior, fui advogado durante 25 anos, cheguei à presidência da Ordem dos Advogados, fui diretor do Conselho Federal da Ordem, fiz uma carreira na cidade, aqui nasceram meus 3 filhos. Eu tenho um carinho muito grande pela cidade. Vamos lá, então. Candidato, aproveitando que o senhor já falou sobre algumas medidas do seu governo, agora eu pergunto, se for reeleito, falando em medidas concretas, o que a população pode esperar de continuidade e de diferente em um eventual segundo mandato? Primeiro é que nós vamos colocar uma política de bastante desenvolvimento para o Distrito Federal naquilo que diz respeito à parte de infraestrutura. A cidade precisa crescer, precisa desenvolver muito. Nós tivemos um problema muito sério, que foi o problema da pandemia, que trouxe quase todos os estados, aliás, o mundo, para uma situação de saúde muito preocupante. Então, nós temos um projeto muito importante, que é na área da saúde. Nós queremos construir 3 hospitais no Distrito Federal para melhorar a qualidade da saúde na nossa cidade. E a gente quer avançar muito com todos os projetos que nós temos, seja na área social, na parte de infraestrutura e especialmente na área de saúde. Temos um belíssimo projeto na área de educação e queremos seguir na área de segurança, avançando em todos os índices, melhorando a qualidade de vida da população do Distrito Federal. Candidato, eu sei que o senhor acabou pontuando um pouco do que deve fazer se reeleito. Agora, o que não deu tempo ou não teve dinheiro para fazer nesses 4 anos que o senhor quer levar adiante em um eventual próximo mandato? Quais são aí as promessas? Eu acho que não foi nem a falta do dinheiro. O dinheiro até existia. O problema é que nós tivemos que virar a chave, que é na questão da saúde. Nós avançamos muito, conseguimos reformar 6 unidades de pronto atendimento, construímos outras 7 unidades de pronto atendimento, entramos com um projeto de reforma dos hospitais, mas nós tivemos que fazer um gasto muito grande, em torno de 3 bilhões de reais, que foram gastos com a pandemia. Agora, num segundo mandato, nós teremos a oportunidade de ampliar nossa rede de saúde no Distrito Federal. Estamos construindo um hospital do câncer aqui na nossa cidade, o Hospital Jofran Frejá,
já e nós queremos ampliar muito a rede de atendimento para melhorar a saúde na nossa cidade. Então não foi nem por falta de recursos, foi pela necessidade de se utilizar os recursos no combate à Covid na nossa cidade. Agora temos muito o que avançar e vamos conseguir avançar muito no Distrito Federal. Candidato, aproveitando o gancho que o senhor falou sobre saúde, eu questiono. Se o senhor for reeleito, quais são os seus planos para o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde, que é uma das maiores críticas dos adversários? Olha, eu não tenho críticas ao Instituto de Gestão. Se não fosse um Instituto de Gestão, talvez nós não tivéssemos dado conta de cumprir tudo aquilo que nós fizemos durante a pandemia. Nós tínhamos que ter agilidade na contratação de pessoal, foram muitas pessoas contratadas para atender os hospitais do Distrito Federal, tivemos que contratar hospitais de campanha e nada disso teria sido possível se não fosse o Instituto de Gestão. Agora tivemos que elevar os gastos ali, isso gerou um determinado, digamos, eu nem digo descontrole, mas uma elevação nos gastos no Instituto de Gestão e a gente tem que seguir nesse modelo. Eu, por exemplo, dos 3 hospitais que pretendemos construir no Distrito Federal, mais um deles, que é o Hospital Centro-Sul, que deve se dedicar à questão dos traumas, deve ser pelo IGES. Os outros 2 seriam pela Secretaria de Saúde. Eu sou favorável ao sistema, acho ele muito importante. Hoje são mais de 8.000 profissionais que trabalham no Instituto de Gestão e eu vou prosseguir nesse projeto. Agora, candidato, ainda falando de saúde, o senhor já teve 5 secretários em 3 anos e 9 meses. Essas constantes mudanças não atrapalharam o andamento do trabalho? Eu acho que nós tivemos diversas fases durante esse período. Nós tivemos fase no período pré-pandemia, que era uma fase mais tranquila, era uma fase de estruturação, onde nós assumimos ali parte da rede do Distrito Federal pelo IGES. Nós tivemos um período de pandemia, onde havia mais agilidade, e nós tivemos o período pós-pandemia. Então, são momentos diferentes que exigiram pessoas diferentes. Hoje nós estamos com uma secretária, graças a Deus, que nos agrada muito, tem feito um belíssimo trabalho. É uma pessoa da saúde, que é a Lucilene, e nós vamos continuar com ela nesse projeto de expansão da rede pública de saúde do Distrito Federal. Candidato, falando um pouquinho sobre segurança pública agora, né? Servidor especificamente. Uma das promessas da campanha de 2018 do senhor era a paridade da Polícia Civil com a Polícia Federal. Durante esses 3 anos e 9 meses, o senhor conseguiu dar um percentual de aumento de 8%, mas a paridade mesmo não saiu do papel. Muitas pessoas dizem que foi por falta de vontade política de negociar com o presidente, já que depende dele. O que o senhor tem a dizer? Olha, em primeiro lugar, eu defendo um sistema em que a gestão do fundo do Distrito Federal seja uma gestão nossa aqui da nossa cidade. Nós é que sabemos que quando eu encaminho para o presidente da República, eu encaminho com todas as planilhas de cálculo, nós temos toda a responsabilidade na gestão do fundo. Agora você fica na dependência política do momento adequado para o presidente da República de encaminhamento de uma mensagem ao Congresso Nacional. E nós não podemos viver dessa maneira. Se fosse por nossa vontade, com os recursos que nós temos no Fundo Constitucional, nós mesmo que não tivéssemos alcançado a paridade completa, mas estaremos numa situação bem melhor. Já para o próximo ano, a gente vem conversando com o presidente Bolsonaro, espero também, se for o Lula, o presidente, que a gente tenha espaço para discutir essa questão. Nós temos condições de dar um bom reajuste para as forças de segurança do Distrito Federal e nós vamos trabalhar para isso. Agora, não foi falta de vontade política. Em todos os momentos eu tive presente junto ao presidente Bolsonaro para negociar, só que os ânimos do Congresso Nacional, eles dependem de outras situações que não dizem respeito à gestão do fundo em si. Então, nós precisamos ter essa gestão do fundo aqui no Distrito Federal para que a gente possa ter cada vez melhor remunerada as nossas forças de segurança. Agora, candidato, seus adversários têm criticado a questão das filas dos CRAS, que são os Centros de Referência de Assistência Social, em que muitas pessoas passam ali dias nas filas para pegar a senha para ter acesso aos benefícios do governo. O que o senhor deve fazer para resolver esse problema se reeleito? Nós já estamos fazendo. Nós contratamos 1.121 profissionais só na Secretaria de Desenvolvimento Social. Nós ampliamos a carga horária de 30 para 40 horas. Nós fizemos parceria com o Corpo de Bombeiros. Nós abrimos mais 14 centros de atendimento para as unidades do CAD único. E agora nós estamos em estudo uma parceria com o Banco Regional de Brasília para que a gente possa atender essas pessoas também dentro das agências do Banco Regional do Distrito Federal.
Então, nós temos feito muito. Agora, nós vivemos um momento diferenciado, que foi o momento da pandemia, onde diversas famílias passaram a necessidade de um auxílio do governo, tanto local quanto do governo federal. Nós tivemos um crescimento do Auxílio Brasil, que foi para R$ 600, isso gerou uma demanda muito grande. Nós tivemos a criação de diversos programas sociais aqui na nossa cidade, como é o caso do Prato Cheio, e aí eu faço uma referência ao governo anterior. Eles entregavam 6 mil cestas básicas por mês. Hoje, só no programa Prato Cheio, que são R$ 250 por mês, a gente atende 87 mil famílias no Distrito Federal. Criamos também, no momento de maior dificuldade, de alta de preços dos combustíveis, nós criamos o cartão gás, que hoje atende 70 mil famílias na nossa cidade. O DF Social, que era o antigo DF Sem Miséria, atendia 24 mil pessoas, hoje atende 60 mil famílias na nossa cidade. Então, nós expandimos muito a rede de atendimento social na nossa cidade. E é natural que as pessoas busquem onde existe. Agora, eu me solidarizo com essas famílias que vão para as filas, que têm necessidade, mas a gente tem feito um belo trabalho na área social, que cresceu muito e vai continuar crescendo. Em todas as áreas aqui nós pretendemos crescer o atendimento social. Fizemos uma coisa muito importante, que foi reduzir o preço dos restaurantes comunitários de R$ 3 para R$ 1. Criamos o café da manhã também a 50 centavos e temos um projeto para o próximo mandato para que a gente possa também fornecer alimentação nos domingos. E aqui no Distrito Federal tem uma grande qualidade. Nós não cobramos a alimentação dos moradores de rua. Eles recebem um cartão, uma identidade da Secretaria de Desenvolvimento Social e todos se alimentam nos restaurantes sem pagar nada. Candidato, falando um pouquinho sobre gestão em relação aos administradores regionais, o senhor tinha um plano há alguns anos de que os administradores fossem escolhidos por meio de uma lista tríplice formada ali pela população, né? O senhor, o que aconteceu? O senhor acredita que esse plano acabou não se tornando realidade porque não seria possível? O senhor pretende retomá-lo? A legislação chegou a ser aprovada na Câmara Legislativa e foi suspensa através de uma ação direta de inconstitucionalidade. Eu acho que a melhor maneira é você consultar a população. Não é o modelo de uma eleição em si, mas uma consulta popular para saber quem são aqueles administradores que têm mais vínculo com as cidades. O modelo atual não é um modelo ruim. A gente consegue escolher pessoas qualificadas que prestam bons serviços. As administrações regionais aqui funcionaram, até porque nós demos uma coisa importante. Nós demos estrutura para as administrações regionais. Nós criamos diversos polos de atendimento e esses polos têm dado resposta à sociedade com a rapidez necessária. Então, ali a gente consegue aproximar a prestação de serviço da administração daquilo que o administrado precisa. Então, avançou muito, nós pretendemos cada vez mais empoderar as administrações regionais, mas infelizmente o projeto não pôde ser levado adiante e a gente espera que no próximo mandato a gente consiga evoluir com a participação da sociedade. Candidato, no primeiro mandato o senhor teve alinhamento com o presidente Jair Bolsonaro. Caso o presidente venha a ser o Lula, como será a relação do GDF com o Palácio do Planalto se o senhor for reeleito? Eu espero que seja a mais pacífica possível. Eu sempre digo que o Distrito Federal é o hospedeiro de todos os poderes aqui da República, seja do Poder Judiciário Federal, seja do Poder Legislativo, a Câmara e o Senado. Nós temos aqui todas as embaixadas e eu acho que o convívio tem que ser o melhor possível. O meu convívio com o presidente Bolsonaro, e daí o meu alinhamento com ele, é exatamente pelo carinho que ele teve com o Distrito Federal. Nós conseguimos uma quantidade muito grande de recursos para investimento na nossa cidade, recursos que vieram do governo federal. Nós avançamos na questão da regularização fundiária com a transferência de terras da União para o Distrito Federal, de modo que possamos regularizar inúmeras moradias que estão aí de forma irregular. Então, o nosso relacionamento com o presidente Bolsonaro ele foi exatamente muito positivo e caso o presidente Lula venha a ser eleito, eu espero também que seja um relacionamento o mais harmônico possível, até porque ele não vai querer brigar o tempo todo com o governador da cidade, que abriga ele aqui. E nós temos outra questão muito importante, que é a questão dos movimentos sociais, que sempre estão aqui dentro do Distrito Federal, na esplanada. Há uma necessidade de uma interlocução muito grande com todos os poderes, e é exatamente isso que eu espero, caso eu venha a ser eleito e caso o presidente Lula venha a ser eleito. Então, eu estou muito tranquilo em relação a isso. Eu sou, da minha parte, da paz, sou democrata, quero continuar dessa maneira e acredito muito que as forças do Distrito Federal, juntamente com o governo federal, a gente pode fazer muito pela população da nossa cidade. Candidato, sobre contratações, o senhor pretende fazer mais concursos públicos se for reeleito? Em quais áreas?
Eu passei 25 anos da minha vida advogando para servidores públicos. Eu acredito na força do serviço público, acho que isso é muito importante. Eu continuo fazendo vários concursos. Nós temos concursos abertos na área da educação, na área da saúde, na área da assistência social. Nós pretendemos, assim que se encerrarem os chamamentos, a gente chamar mais servidores públicos. Só nesse governo nosso foram mais de 12 mil servidores públicos contratados. Na área da segurança pública é muito importante que a gente continue com a contratação de mais policiais militares para que a gente tenha cada vez mais segurança na cidade. E eu acredito muito na força do serviço público, principalmente o permanente. Quanto mais a gente sair dos comissionados e passar para servidores públicos concursados, mais nós vamos avançar na administração pública do Distrito Federal. Então eu acredito muito na força do concurso público e vou continuar firme nessa toada, chamando cada vez mais concursados e abrindo sempre novos concursos públicos aqui no Distrito Federal. O senhor consegue fazer uma promessa a respeito do percentual de comissionados, de servidores concursados em um eventual segundo mandato? Eu acho que se a gente conseguir contratando cada vez mais servidores, eu acho que essa questão do percentual ela não é tão importante. Porque se você pegar dos 16 mil cargos que existem comissionados no Distrito Federal, só 6 mil deles são de nível livre nomeação. Então não é um número tão elevado assim quanto se fala. A gente fala da quantidade de concursos de cargos comissionados, mas grande parte desses cargos comissionados são ocupados por servidores públicos concursados. Então eu não vejo uma grande disparidade aqui no Distrito Federal em relação a isso. Eu acho que nós temos que avançar na política de concurso público, avançar na política de contratações de servidores para o Distrito Federal, mas eu acho que não existe essa disparidade tão grande na nossa cidade. Agora, candidato, vamos falar de transporte público, especificamente sobre o metrô, que está sucateado e quando se discute a privatização, os servidores reclamam. Mas o que a população quer ver realmente não tem, que é a expansão. A gente sabe que várias regiões aqui do DF, a pessoa não tem acesso ao metrô. Então, o que o senhor pretende fazer para a população nesse sentido? Olha, em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte, para fazer a expansão do metrô, nós precisamos de recursos. E esses recursos vêm exatamente da área federal e vêm de acordo com a capacidade de pagamento da cidade. Quando eu recebi o governo, nós estávamos com a Capag-D, que é uma das piores que existem para um governo. Hoje nós alcançamos a Capag-B, estamos conseguindo financiamentos, graças a Deus, para essas grandes obras, assim como já conseguimos do financiamento para a obra de expansão do metrô de Samambaia. Nós estamos atrás de recursos para expandir para Ceilândia e para a Asa Norte também. O investimento em metrô é um investimento muito alto. Então são duas pontas, um é o investimento na expansão, esse nós estamos atrás de recursos e estamos conseguindo, assim como já conseguimos o metrô de Samambaia. Agora, outra coisa é a concessão da operação, que nós colocamos à disposição da sociedade, foi submetido ao Tribunal de Contas, que até hoje não liberou o processo, o que é uma situação muito importante, porque a gente precisa investir muito nessa questão da operação no Distrito Federal. E para isso nós precisamos trazer iniciativa privada, assim como existem em outros estados da federação, como é o caso de São Paulo, que tem uma das maiores redes de metrô do país. Então nós estamos aí exatamente nessa luta para expandir o metrô, mas nós precisamos também fazer a concessão do metrô para que a gente tenha uma operação mais qualificada para a população. Candidato, falando agora sobre educação, o senhor implementou nessa gestão o modelo de gestão compartilhada de escolas entre a Polícia Militar e a Secretaria de Educação. Se reeleito, pretende expandir esse modelo para quantas escolas? Sem dúvida nenhuma. Eu tenho um projeto de chegar a 40 escolas cívico-militares. Eu acho que é um projeto que vale a pena. É um projeto que tem levado segurança, inclusive, para diversas regiões do Distrito Federal. Não é que nós vamos fazer um trabalho de militarizar todas as escolas do Distrito Federal. Eu acredito na rede pública de ensino do Distrito Federal, acredito nos nossos professores, nos nossos gestores. O nosso sistema de educação aqui funciona e funciona bem. Inclusive, grande parte agora, durante a crise, dos alunos que estavam na rede privada migraram para a rede pública de educação no Distrito Federal, mas eu pretendo sim continuar com esse modelo até atingirmos 40 escolas, até como forma de você fazer um comparativo do que é a gestão compartilhada e aquilo que vem acontecendo na rede pública de ensino do Distrito Federal. Eu acho que é um modelo exitoso que pretendo continuar assim. Eu acho que vale a pena, principalmente em algumas regiões onde a gente tem um nível de violência maior e que há necessidade realmente de se implantar uma política de atenção especial a esses alunos.
Candidato, segundo dados da Secretaria de Saúde, atualmente o Distrito Federal possui 27 mil pacientes numa fila, por uma cirurgia eletiva na rede pública. Qual que é a justificativa para essa quantidade de pessoas nessa fila de espera? E se reeleito, em quanto tempo o senhor se compromete a zerar a fila de espera e quais serão as ações tomadas pelo governo? Nós tivemos um problema muito grande que foram 2 anos e 6 meses de pandemia, onde nós tivemos que transformar todos os leitos, e em especial os leitos de UTI, para leitos de atendimento à Covid no Distrito Federal. Isso fez com que a fila se acumulasse. Qual que é a justificativa para essa quantidade de pessoas nessa fila de espera? E se reeleito, em quanto tempo o senhor se compromete a zerar a fila de espera e quais serão as ações tomadas pelo governo? Nós tivemos um problema muito grande que foram 2 anos e 6 meses de pandemia, onde nós tivemos que transformar todos os leitos, e em especial os leitos de UTI, para leitos de atendimento à Covid no Distrito Federal. Isso fez com que a fila se acumulasse. Mesmo durante esse período, nós avançamos muito. Nós fizemos mais cirurgias do que o governo passado fez em cada um dos anos de gestão. Agora temos que avançar cada vez mais. Nós estamos trabalhando em sistema de mutirão. Nós fizemos agora uma contratação com a rede particular do Distrito Federal para que a gente possa fazer um grande número de cirurgias também. Já foram selecionadas as empresas que estão fazendo, os hospitais, e a gente espera zerar isso dentro do prazo máximo de 1 ano, a gente zerar todas essas filas. E precisamos expandir a nossa rede de atendimento à saúde no Distrito Federal. Nós temos o último grande hospital construído no Distrito Federal, foi o Hospital de Santa Maria, e nós precisamos avançar na nossa rede de atendimento para que a gente possa atender toda a população dentro de um tempo mínimo necessário. Então nós vamos avançar muito nessas áreas, eu estou muito consciente do que precisa ser feito, tenho capacidade para fazer e vou seguir exatamente nessa linha, porque eu tenho certeza que nós temos condições de dar um atendimento muito melhor do que está sendo feito hoje para a população do Distrito Federal. Candidata, a última pesquisa Metrópolis IDEA, que foi divulgada há 2 dias, mostra que o senhor está na liderança das intenções de voto, liderança isolada, com 44%. Esse resultado da pesquisa faz com que o senhor mude algo na estratégia, levando em conta que pode ser que vença em primeiro turno, se a pesquisa se confirmar? Não, eu acredito muito na força do trabalho, Isadora. Então eu levanto todos os dias muito cedo, eu vou às ruas do Distrito Federal, eu cumprimento as pessoas, eu participo de todas as entrevistas que tenho sido convidado. Nos debates eu tenho evitado ir em alguns exatamente porque os adversários têm utilizado os debates não para disseminar suas propostas, mas simplesmente para partir para o ataque, um ataque desnecessário. Eu acho que não é isso que o eleitor está querendo. Mas não muda em nada. Eu tenho feito o maior rol de alianças possível, tenho conversado com a grande maioria dos candidatos e tenho me colocado à disposição da população e da imprensa do Distrito Federal para responder todos os questionamentos. Eu sou muito humilde no que diz respeito a pedir o voto. Então eu peço o voto com muita consciência, eu peço o voto com muito carinho para a população e vocês sabem muito bem que vocês têm me acompanhado, eu tenho ido às ruas quase que diariamente para estar junto à população do Distrito Federal. O que me anima nessa questão das pesquisas é só uma coisa. Eu havia colocado desde a eleição passada que eu era contrário à reeleição. Eu defendo um mandato de 5 anos sem reeleição. Eu acho que essa é a melhor fórmula possível. Infelizmente, essa proposta não avançou no Congresso Nacional, mas eu dizia desde aquela época que se eu tivesse um baixo nível de aceitação da população, eu não seria candidato. Então, eu hoje sou candidato exatamente porque eu acredito que o trabalho que nós estamos fazendo é um trabalho que tem atendido a população do Distrito Federal nas suas expectativas e eu quero continuar contribuindo com essas expectativas para que elas se mantenham em alta. Eu quero Brasília cada vez melhor, eu quero o Distrito Federal cada vez mais em desenvolvimento e é exatamente isso que a gente tem recebido de resposta da população. Agora, candidato, o senhor declarou apoio ao presidente Bolsonaro, para a presidência, também agora a reeleição, mesmo tendo a candidata de seu partido, o MDB, Simone Tebet. O que o presidente Bolsonaro fez de tão relevante para o Distrito Federal que justifique a sua posição? Olha, em primeiro lugar, o presidente Bolsonaro foi muito correto comigo em todos os momentos. Se você pegar a grande parte dos investimentos que estão acontecendo na nossa cidade, são investimentos que têm saído com recursos federais. Grande parte dos viadutos, a obra do túnel de Taguatinga. Então, grande parte do que vem acontecendo exatamente porque eu tive uma correspondência muito importante do presidente Bolsonaro, que sempre me tratou com muito respeito. Eu não sou amigo do presidente Bolsonaro, não tenho nenhuma submissão ao presidente Bolsonaro,
Bolsonaro. Não fui eleito com o apoio do presidente Bolsonaro, mas nós temos um nível de respeito muito grande. E esse nível de respeito é que nos coloca nesse momento juntos nessa reeleição. No caso do MDB, o MDB é um partido que tem, graças a Deus, pelo país todo, diversas matizes. No Norte e no Nordeste nós temos um grupo muito importante que apoia o presidente Lula, no Sul e no Sudeste nós temos um pessoal que apoia o presidente Bolsonaro, e a candidata Simone Tebet, ela não conseguiu a união do partido. Faltou para ela, na minha visão, um pouco de diálogo também com os interlocutores do partido. No meu caso, eu nunca fui procurado pela Simone Tebet, muito pelo contrário, tenho sido procurado pelo presidente Bolsonaro e tenho colocado o meu apoio à reeleição do presidente Bolsonaro. Isso não impede que a gente volte a discutir esse assunto mais adiante. Eu acho que o presidente Bolsonaro deve ir ao segundo turno. A gente vai conversar também no segundo turno e eu espero poder apoiá-lo no segundo turno também. Candidato, aproveitando o gancho do Jair Bolsonaro, só para fazer uma última pergunta relacionada a ele. O senhor é um homem do direito, é advogado, né? Mais de 20 anos de experiência na área. O senhor foi presidente da OAB aqui no Distrito Federal, ou seja, tem conhecimento bastante profundo sobre as leis. E eu te pergunto, como é que o senhor vê esses constantes ataques que Bolsonaro e os apoiadores fazem contra os tribunais e contra algumas decisões judiciais? Bom, desse ponto, eu sempre digo o seguinte, pelo fato de apoiar o presidente Bolsonaro, eu não sou obrigado a concordar com tudo que ele fala. Eu discordo dessas posições, eu respeito o Poder Judiciário como um todo, desde o Supremo Tribunal Federal até os tribunais de piso, aos juízes de primeiro grau. Tenho um grande respeito pelas decisões judiciais, sempre respeitei todas as decisões judiciais, mesmo aquelas que vieram contrárias a mim, que eu tive que recorrer. Então, eu sou um democrata de origem, realmente. Então, eu aprendi isso dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, eu aprendi em toda a minha vida, e olha que na vida de advogado a gente ganha e perde todos os dias. Não é uma vida só de vitórias, mas a gente aprende a dizer o seguinte, a decisão saiu contrária, eu só tenho duas coisas, eu me acomodo e aceito, ou eu recorro. O presidente Bolsonaro tem um posicionamento de embate com o Supremo Tribunal Federal, e em especial com o Tribunal Superior Eleitoral, com o que eu não compartilho. Eu acho que nós temos poderes constituídos, são poderes legítimos, que são exercidos de forma legítima, com pequenas discordâncias também que eu tenho em relação ao Poder Judiciário, principalmente quando você olha do campo político. Algumas decisões recentes que têm sido tomadas pelo presidente Alexandre de Moraes do Tribunal Superior Eleitoral, em relação, por exemplo, ao que aconteceu com os empresários. Recentemente, eu discordo daquele tipo de decisão. Respeito a decisão, mas eu acho que você invade muito a esfera privada das pessoas quando estão num grupo de WhatsApp, discutindo amenidades, mesmo que a amenidade seja uma possível revolução, um possível golpe de Estado, mas ali eles estavam num grupo de colegas, de empresários, que não significa um ataque à democracia. Mas nós temos que manter as coisas no seu devido lugar, cada um respeitando as instituições, e é dessa maneira que eu pretendo exatamente continuar na minha vida, respeitando o Poder Judiciário, respeitando o Poder Legislativo e sendo em favor da democracia como um todo. Candidato, agora a gente ainda tem alguns minutinhos. Vou fazer uma última pergunta sobre a aliança local e depois o senhor pode fazer as considerações finais, tá bom? Sobre a aliança local, como eu disse, né? Paulo Otávio era muito próximo do senhor, era um aliado desde a eleição passada, mas se lançou também como candidato ao governo do Distrito Federal, ou seja, é seu adversário hoje nas eleições. O senhor se sentiu traído? Não, eu não posso dizer traído. Eu respeito muito o Paulo, eu sempre tratei com ele de uma forma muito tranquila. Sempre respeitei muito as posições, sempre se colocou como meu aliado, sempre esteve presente nos eventos no âmbito do Distrito Federal, em todos eles era colocado no nosso púlpito, no nosso palanque. Agora, ele tem o direito de se candidatar, é um empresário reconhecido na cidade, tem uma história de vida na cidade, foi deputado federal, foi senador, foi governador durante um período muito pequeno. Eu cheguei a não compreender, ele se colocou num determinado momento como querendo ser até o meu vice-governador. E aí, de uma hora para outra, ele resolveu ser candidato ao governo do Distrito Federal e eu só tenho que respeitar, não posso fazer de outra maneira. Agora, eu espero que, caso haja um segundo turno no Distrito Federal e ele não esteja nessa colocação, que ele venha para o nosso lado e a gente consiga seguir no segundo turno juntos.
Perfeito. Bom, quando a gente tiver 1 minuto e meio, o senhor pode entrar com as considerações finais, candidato. A gente tem ainda alguns segundinhos restantes. Vamos só esperar então arredondar aqui para ficar justo, né, para todos os candidatos que tiveram o total aí de 30 minutos. E aí a gente entra nas considerações Essa entrevista finais. de 30 minutos ficou muito pequena. Tinha que ser uma entrevista maior, pelo menos 1 hora. Para que Dá para render, porque aqui não tem intervalo. Para que a gente pudesse expandir cada vez mais as ideias. Vamos lá, então. Gente, agradecer mais uma vez ao Metrópolis por tudo que faz por Brasília, pelo belo jornalismo que vocês fazem. Dizer do agradecimento por estar mais uma vez numa campanha ao governo do Distrito Federal. Para nós é muito importante participar dessas eleições da forma mais democrática possível. Dizer do meu carinho pela população do Distrito Federal. Eu que sou filho dessa cidade, sou nascido aqui, sou filho da esperança e da transformação. Tudo que eu consegui na minha vida foi através do trabalho, do estudo, foi com muita garra, com muita força que nós conseguimos chegar onde nós estamos hoje. Eu quero dizer a todos vocês, eleitores do Distrito Federal, que eu acredito muito que a gente tenha força para vencer essas eleições, mas eu dependo muito de vocês todos. Eu preciso muito que a população do Distrito Federal entenda essa mensagem de trabalho que a gente vem desenvolvendo, essa mensagem de união que a gente faz pelo Distrito Federal, uma política sem raiva, uma política sem ódio, uma política feita para o bem da cidade, pelo bem da cidade, pelo desenvolvimento do Distrito Federal. Eu que não recebo meu salário, eu dou o meu salário todos os meses, eu ando no meu carro particular, eu moro na minha residência, eu faço tudo isso por amor ao Distrito Federal. E eu quero continuar trabalhando exatamente nessa linha, numa linha de muito amor pela cidade, muito amor pelas pessoas dessa cidade. Só agradecimento, que Deus nos abençoe. Ok. Muito obrigada, Ibanez Rocha, candidato ao governo do Distrito Federal, e Isadora Teixeira. Muito obrigada.